Seja bem-vindo, vocês estão na central de vendas exclusivas do CT Segurança e nesse mês quem está com a gente é a Combox, uma fabricante 100% brasileira de produtos de segurança eletrônica e parceira aqui do CT Segurança. Olá pessoal, meu nome é Ricardo Rauco, eu sou CEO da Combox Tecnologia. A Combox é uma empresa especializada em desenvolvimento de hardware e software para o segmento de segurança eletrônica. A Combox tem 5 linhas de produtos para esse segmento. Nós temos controle de acesso, temos alarme corporativo, temos software PSIM, temos software para controle de data center e temos também uma solução completa de hardware e software para automação IP voltada para o mercado de segurança eletrônica, que é o assunto do dia. A nossa linha de automação IP ela consiste de hardware e software. A nossa linha de hardware se chama Multi-IO, extremamente robusta, extremamente simples e com uma ótima relação custo-benefício. Esses módulos eles são utilizados para qualquer aplicação que vocês queiram ligar alguma coisa ou queiram monitorar um sensor. Eles já são utilizados por vários softwares de VMS, a grande maioria. Os módulos são muito robustos, eles não dão manutenção, eles funcionam também como CLP. Vocês podem fazer uma programação no notebook de vocês, é uma tabela, não é nem programação. Vocês enviam esse programa para essa placa e os módulos passam então a executarem lógicas que vocês mesmos programaram. O mercado de segurança eletrônica tem muitas outras oportunidades, ou seja, é um novo nicho de mercado que vocês podem explorar, agregando valor ao serviço de vocês. É isso, pessoal. Agora que você já conhece um pouco mais sobre a Combox, quer conhecer um pouco mais ainda, link na descrição de uma live que nós fizemos, onde você vai entender muito mais sobre as multi-IO, sobre a automação IP e como ela pode trazer dinheiro e benefícios para você, seu cliente. Tem que aproveitar a oportunidade que a Combox traz de 11 a 25 de agosto. Você vai poder comprar qualquer um dos itens da linha de automação IP com 10% de desconto. E além de poder comprar com 10% de desconto, se inscrevendo no site que está na descrição, você também concorre a um tablet. Olha que fantástico! E você ainda vai concorrer, caso seja o integrador que trouxer o melhor negócio para a Combox. Além de ganhar um tablet, você também pode ganhar R$1.000 de premiação. É isso aí. Então, não perde a oportunidade e vamos lá. Sejam todos bem-vindos ao programa Atacada de Mestre. Hoje quem vai apresentar o programa é o Leprechal. Sejam todos bem-vindos ao programa Atacada de Mestre, uma iniciativa do CT Segurança. Eu fico muito feliz e honrado em tê-los todos aqui comigo hoje, essa noite. E quem aqui está é o Leprechal Colette. O que você achou, Neves, desse figurino? Cara, caiu igual uma luva para você. Ficou perfeito aí, cara. Você continua feio como sempre. Mas vamos que vamos. E hoje, nesta live conosco, temos o Bin Laden da Segurança, que é o nosso amigo Leonardo Soares. Seja bem-vindo, Léo. Boa noite, meus queridos. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Lindo. Bom, muito bonito, né? O Leprechal vai ser o figurino oficial aqui do Tacada de Mestre. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Uma iniciativa do CT Segurança. Esse canal veio ao ar logo depois do início da pandemia. O Christian teve uma ideia fascinante em disseminar conhecimento, e eu aqui responsável por levar empreendedorismo, estratégia, cases de sucesso, um pouquinho de inovação. Estou aqui com esses dois ilustres amigos. Já convido a vocês a deixar um like aqui no canal, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, a gente vai ter uma noite repleta de muita informação e óbvio, né, Neves? Não podemos faltar muita cerveja Heineken, né? Sejam todos bem-vindos. Muito Léo, bom, cadê a sua Heineken, Léo? Cadê a sua Heineken antes da gente começar a live? Tá, não dá. Léo. Só no vinho. A Heineken acabou antes. Antes de começar a live... O aquecimento foi forte, né? Tá certo. Ó, eu tô mais leve, eu tô de 0 agora. Melhor assim. Vamos lá. Vamos ver quem já está conectado aqui com a gente. Já temos muitos amigos conectados. Então, nós temos aqui Douglas Carreteiro, Fabiano Leite, Consultoria Tecnorave, Rodrigo Camargo, Zé Roberto, grande Zé da Techboard. Gente boa. Wesley Barbosa da GR, Tiago Carnovale está toda quinta com a gente, Gustavo Ditz, grande Gus, um astro da segurança corporativa, Cambraia da Protege, Henrique Massuela Salvador, o Henrique, eu fico honrado de tê-lo aqui com a gente, Marcelo Marques já esteve comigo no programa,
Alessir, da sua equipe, Neves, grande Alessir. Roberto Costa, o nosso grande mestre da segurança. Sérgio Moreira, também membro com a gente da EIS. Marcelo Medina, Liane Souza. Margarida, que está aqui com a gente toda quinta-feira. Murilo, Bruno Rachid, Sandro da DirectX. Professor Teanes. Silmar Almeida. Temos uma galera, daqui a pouco a gente volta aqui para o chat e fala mais alguns nomes. Eu fico honrado em tê-los aqui comigo. Um programa diferente, um programa onde a gente vai trazer um pouco de inovação no processo de risco logístico. Eu tenho a honra de tê-los, vocês dois aqui, duas grandes feras do setor de segurança. Eu fico muito feliz quando vocês aceitaram o convite. Então, gostaria que vocês se apresentassem. Acredito que boa parte do público já deva conhecê-los, mas, Neves, por favor, faça suas honras enquanto eu abro a minha primeira cerveja. Boa, Colete, obrigado. Primeiro que não é um convite, né? É uma convocação. Amigo como você e poder falar de segurança, algo que a gente tá com a gente como valor, é algo impressionante. Nesse programa Tacada de Mestre, não tem como falar não, né? Bom, eu sou responsável pela área de segurança da Heineken Brasil. A área de segurança, ela é responsável não só pela segurança das unidades, são mais de 15 cervejarias num país continental, centro de distribuição, responsável pela cadeia logística, né, a segurança da cadeia logística, e a gente vai falar um pouco aqui nesse bate-bola aqui do quanto os processos em segurança eletrônica podem agregar muito valor no contexto da cadeia logística. A segurança de eventos agora está um pouco diminuído essa pasta aí, mas é uma área muito importante que gera bastante recurso, e a proteção executiva. Então tem diversão para todos os tamanhos, para todos os dias lá. É uma operação bastante complexa, são muitas unidades num país, como falei, de território continental, com muitas frentes de atuação. E tudo coordenado pela área de segurança em São Paulo. Então, dá proteção para uma empresa multinacional com critérios rígidos, sólidos, e ao mesmo tempo num ambiente que tem que ser super legal, é um desafio muito bacana que a gente passa todos os dias. Muito bom. Parabéns, você é um cara brilhante. Já conheci a tua central nova, o seu CCO, a gente vai falar um pouco sobre ele durante a live. Mas eu vou passar agora a palavra para o Léo, grande amigo Léo, tem uma história brilhante também, um cara que vem da área de tecnologia. A pauta da noite de hoje é falar um pouquinho de tecnologia, inovação, os riscos logísticos. Léo, conta um pouquinho a sua trajetória para o público. Colete, primeiro, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar falando contigo, com o Neves, grandes profissionais, além de grandes amigos. Também só tem fera hoje, pelo que eu estou vendo aqui no chat, né? Então é uma honra poder falar um pouquinho e colaborar. Bom, diferente de vocês, eu venho, como você comentou, da área de tecnologia, né? Então eu trabalhei durante muito tempo com segurança da informação, prevenção à fraude, sempre no foco de criar novas metodologias técnicas para poder barrar de forma automática, né, qualquer tipo de incidente. Então passei por bancos, ABN, Real, Santander. Depois eu fui para o varejo. No varejo eu passei também em várias empresas, sempre com esse foco de tecnologia, né? E as minhas duas últimas empresas me permitiram ter um pouco mais de contato com as outras áreas de segurança, né? Foi onde que eu fiquei mais apaixonado ainda pelo setor. E essas duas últimas empresas foram a 99. A 99, inclusive, virou um case aí de segurança no mercado, né? Até porque o principal diferencial de uma empresa de mobilidade é levar segurança, tanto para motorista quanto para passageiro. Então, lá a gente conseguiu trazer bastante tecnologia, inclusive coisas que não tinha no mercado, e quando eu falo de mercado, não mercado só no Brasil, né? Mercado internacional. Então, a gente criou vários sistemas de inteligência artificial, por exemplo, embarcado dentro de um carro, com câmera, com celular e assim por diante. E também, obviamente, isso envolvia a questão de segurança tradicional, né? Então, parte de segurança patrimonial, executiva, a parte também de funcionários, assim por diante. Inclusive, a gente também criou alguns cases. E a minha última experiência foi acho que a mais enriquecedora, que foi trabalhar na Log,
que a gente sabe que o meio logístico no Brasil ele é extremamente complexo, né? Então, o que eu tentei trazer foi toda essa minha experiência, toda essa carga de vários anos desenvolvendo sistemas para o meio tradicional, sendo mobilidade ou sendo, no caso, a logística. E aí eu percebi uma necessidade, que eu acho que a maioria dos amigos que trabalham com a parte de transporte, gerenciamento de risco, tem, que é como que eu uso informação, como que eu uso inteligência e como que eu agrego um monte de informação descasada que a gente tem no mercado, né, numa única plataforma. Então, aí foi onde que eu criei a startup, que é o Infomap, que eu acho que durante a nossa conversa a gente vai falando um pouquinho. Prazer estar falando com vocês. Eu fico feliz. Você é uma fera, um grande mestre em tecnologia. A gente vai falar muito de tecnologia durante a noite. E para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira de vocês dois, né? A gente vai falar um pouquinho também da ASIS, do qual os 3 integrantes dessa live fazem parte. Como é que a carreira de vocês se iniciou, né? Eles começou no CPUR. O CPUR ele passou por uma grande empresa de terceirização, que é a ProSeguro. Conta um pouquinho, Neves, da sua trajetória e o que te levou a essa grande responsabilidade à frente dessa ilustríssima cerveja que eu sou apaixonado, tomo ela aqui quase com grande frequência. Tem que tomar todo dia, não faz mal a ninguém, produto 100% natural. Colete, você falou CPOR, NPOR, né? Eu fui formado em núcleo, e você sabe também, veio de lá, tem essa diferenciação. Então, comecei minha carreira profissional nas fileiras do Exército. Passado o meu período ali, achei que estava bom pra caramba, acabou o tempo também. Fui para a ProSeguro, só que eu não fui para a parte de patrimonial, fui para transporte de valores. Fiquei lá, sei lá, uns 6 anos trabalhando lá, e lá eu vi de tudo, mas sempre com aquela visão um pouco mais limitada ali, enquanto supervisão. O primeiro desafio ali de uma liderança, o primeiro passo ali numa liderança foi na Coca-Cola. Ali eu fui coordenador de segurança, então a gente já começou a falar um pouco mais de gestão, mas faltava muitas ferramentas como a gente tem hoje no mercado. Hoje você tem muitas plataformas aqui abertas e até mesmo associações das quais a gente faz parte, como a ACE, você presidente aí no Rio de Janeiro, o Léo é da diretoria aqui em São Paulo, que facilita muito o aprendizado. Eu saí da FENSA, tive uma passagem ali no time do Douglas Carreteiros falou que ele estava aí na live, ali uma passagem ali na Foxconn, e aí logo na sequência eu fui contratado para a Heineken, em uma condição ainda de consultor, de análise de risco, de escrever procedimentos, e aí foi a hora que eu conheci a ASIS. Então, você via ali, eu tive a oportunidade de encontrar material técnico numa empresa que estava precisando estabelecer normas e procedimentos e dar uma dimensão do nível Brasil. E, cara, eu falo que, sinceramente, foi aquele oceano cheio de peixe pulando e só eu de pescador ali do lado para poder fazer acontecer. E lá se vão 8 anos e meio, que eu estou nessa trajetória. Lá atrás a gente tinha nem orçamento, cara, por mais absurdo que pareça, e hoje a gente tem uma área de segurança verticalizada, com regras próprias, que está vinculada a uma área de segurança na Holanda. A gente recebe diretrizes de lá e transborda para a operação aqui, e vai dando governança. E tudo isso tem que fazer sentido, porque no final do dia você tem uma empresa que aposta uma caixa de dinheiro para você cuidar e investir no patrimônio, e você tem que dar um retorno para a empresa. Não pode só ter o custo. E hoje a gente tem muita tranquilidade, muita felicidade em falar que a gente está agregando valor, estamos inseridos na estratégia de negócio, e a gente tem visto ao longo aí, eu vejo muita gente aqui do meu time aqui, que está aqui, eles sabem a importância que a nossa presidência, vice-presidência, todo o corpo diretivo dá para a nossa empresa, para o nosso setor na nossa empresa. Segurança para a gente é um valor, e valor não se desassocia sob nenhuma hipótese, né? E eu sou um cara felizardo de trabalhar numa empresa que tem segurança como valor,
e, principalmente, seu primeiro comportamento esperado dos 13.500 funcionários que a gente tem hoje é segurança em primeiro lugar. Então, cara, é um ambiente super bacana, que a gente foi construindo ao longo do tempo, e hoje eu colho esse fruto, os frutos de um grande período, de uma construção de um time, de uma área que foi bastante desafiador. E tem muito ainda para construir, né? O Léo estava falando do Infomap aí, a gente vai falar de umas soluções aí que eu fiquei bastante impressionado. É isso aí, Colete. Legal. Léo, você já começou, na sua primeira apresentação, falar um pouco sobre a sua trajetória, né? E para a gente aquecer um pouco o programa, eu vou pedir para o pessoal, nós estamos com 41 likes no programa, a gente combinou aqui de fazer uma premiação, então, a hora que a gente chegar em 100 likes, 100 joinhas, a gente vai ter uma premiação surpresa, que daqui a pouquinho eu falo. Então, vamos dar uma acelerada no joinha, como o Harry, do Facebook, está conectado aqui, ele falou, Colete, cabe uma página sua do Leprechal no Facebook. Pode deixar, Harry. Harry, Davi também está aí conectado. Porra, o Davi é uma honra. A primeira vez que um VP de banco conectou na minha live. Fico muito feliz, Davi. Putz, beijo. Você, dá o print na tela aí. Dá o print na tela aí do Davi. Mas vamos lá. Léo, para a gente poder pôr um pouco de pilha nessa live aqui, você que é um cara de tecnologia, eu já começo questionando um pouquinho o status quo da área de segurança, né? São poucos os heads de segurança que pensam com uma cabeça mais moderna. O Gustavo é ele sabe a admiração que eu tenho por ele. Fernando Gamba, quando passou pela IBM, também revolucionou a área de security da IBM, que era uma empresa de tecnologia focada em segurança física de grande magnitude. Rodrigo Ferreira, quando fez também na Kraft Foods, antiga Kraft, e você é um cara com esse mindset. Como é que você enxerga a tecnologia ainda no mundo da segurança que ainda é muito conservador? Qual que é a sua visão? Só para a gente aquecer a live. Legal. Cara, eu acho bem complexo, às vezes, quando a gente entra em algumas discussões, né, e você começa a falar de tecnologia, as pessoas acham que você está falando, por exemplo, de câmera, né? Vamos instalar um DVR ali e pronto. A tecnologia, para mim, ela vai muito além de uma câmera, muito além de algumas tecnologias que as pessoas já acham que são avançadas, né? Então, eu quando entrei no mundo de segurança, eu comecei a perceber justamente esse filão de tentar trazer o que já tem no mercado tradicional, mercado de tecnologia, para a nossa área. Então, às vezes, quando você leva esse assunto, as pessoas ficam até um pouco assustadas, né? Assim, já tem um monte de ferramenta que você pode usar. Você comentou do Gustavo. Gustavo, eu sempre troco ideia com ele, o próprio Neves, você. Sempre a gente está falando de coisas que são além desse padrão tradicional, né? Então, a gente precisa dar uma injeção na área de segurança para trazer inteligência artificial, para a gente trazer novas tecnologias, a gente começar a pensar com uma visão de como que eu escalo o meu negócio sem a necessidade de colocar, por exemplo, várias pessoas fazendo uma função. Como que eu escalo? Como que eu injeto tecnologia para que a segurança cada vez mais tenha um papel de ser um catalisador para o negócio? Como o Neves falou, são poucas as empresas, pelo menos as que eu converso, que levam a área de segurança e levam a área de tecnologia como esse catalisador, como esse item para poder crescer de forma, obviamente, segura, obviamente diferenciada, né? Eu falei antes, por exemplo, da 99. Vamos fazer um paralelo, né, das principais startups que tem hoje no mercado. 99, Uber, iFood, Log. Imagina a gente embarcar tecnologia, a gente embarcar segurança nessas empresas sem o braço de tecnologia. Como que eu monitoro milhões de corridas, milhões de entregas em um dia com pessoas? É impossível. E as variáveis que isso torna, né, Léo? As variáveis Exato. que é uma entrega, uma rota, um roteiro, a dificuldade de acompanhar tudo ao mesmo tempo, né? É praticamente impossível. Então, o que eu tenho levado, o que eu tenho discutido com todas as pessoas
cara, vamos tentar injetar um pouquinho de tecnologia, vamos trazer... Eu estou falando de inteligência artificial porque é uma coisa que eu sou apaixonado, né? Inteligência artificial, você pode colocar várias definições de acompanhamento, né? Você pode colocar, por exemplo, às vezes uma própria imagem, você analisando imagens, inteligência artificial te dando variáveis ali que você, como uma pessoa, não pegaria. Você pode pegar a parte de voice recognition, por exemplo, e fazer variáveis também no ambiente e seguir isso. Então, a minha principal provocação para todos que eu converso, né, na ASIS, quando a gente está na ASIS, ou na própria Ozaki, como tem bastante gente aqui, como que a gente traz esse braço e como que a gente dá essa injeção de tecnologia para a nossa área, né? E assim, eu não estou falando só de Brasil, né? Eu estou falando internacionalmente. Então, eu citei como exemplo, eu vi uma oportunidade de criar o Infomap porque eu, como 99, como Log e como outras startups que eu dou consultoria, eu não achava no mercado uma tecnologia para poder me dar um resultado, às vezes, de um trajeto, né? Como que eu ligo um ponto A a um ponto B para entregar uma cerveja, para entregar um cigarro, para entregar uma TV de forma segura? Como que eu pego essas milhões de variáveis que, às vezes, elas podem estar rodando em 1 minuto, em segundos, e tomo uma decisão rápida, assertiva? Então, o que a gente precisa pensar e o que eu acho que a gente precisa injetar na área é tecnologia. Mas quando eu falo de tecnologia, de novo, não é câmera, né, gente? Não é câmera, é tecnologia mesmo, inteligência artificial, entre outras coisas. Léo, você falou de startup, né, cara? Startup, eu acho que o mundo não vive mais sem startup pela velocidade das entregas e dos projetos que se consegue como startup. E até porque pouquíssimo tempo atrás, quando se falava em startup, parecia algum maluco falando, principalmente em segurança, né? E os projetos que a gente mais conseguiu avançar dentro da Heineken foi com parceiros que vieram de startup, pela velocidade, pela agilidade, por customizar uma ferramenta que depois se torna em larga escala. Você falou de viagens, rotas, e eu estou fazendo um paralelo aqui com o nosso negócio. É difícil não fazer, porque eu tenho uma paixão muito forte aqui pela empresa que eu trabalho, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço, apaixonado por onde eu trabalho. E acho que todo mundo que conversa comigo dá para perceber isso. Então, eu já fico imaginando o quanto, porque hoje a gente tem uma operação logística bastante complexa no Brasil inteiro, seja por entregas de fábricas, ou seja por entregas porta a porta, eu tenho um time, eu sou um abençoado aqui de ter um time que, se dedica até a mesma força, e eles vão na unha, cara. Eles, claro, tem os bancos de dados, eles têm as ferramentas dele, mas a decisão é na unha, né? De chegar com um negócio, chegar ali seja de um coordenador, o gerente de logística, nosso regional chega lá e fala, cara, pelo histórico, pela massa de informação, massa crítica de informação, pelo histórico, acho que essa rota não é a mais adequada, esse horário não é o melhor, esse tipo de carga não é o melhor, e a gente já teve casos da entrega está acontecendo, isso é muito comum, inclusive no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é uma operação mais sensível, e aí, de repente está lá e o tempo fecha, e você tem que tomar uma decisão, porque não é o produto faz parte do contexto, são as pessoas, e esse é o principal valor de proteger o negócio, o quanto a tecnologia se insere para proteger o negócio, mas no concerne da vida humana. Porque quando você tem um roubo, quando você tem alguma ação criminosa, por alguma condição que seja, naturalmente você vai ter alguém ameaçando alguém. E esse alguém é seu funcionário, que não tem nada a ver com isso, não tem preparação de segurança, ele não ganha periculosidade para isso, e ele está lá para fazer o dia dele. Então, nós, como gestores de segurança, nós temos que pegar toda essa arquitetura de condição, de tecnologia que está no mercado aí, e tentar trazer para fortalecer, sim, a nossa operação, com o concerne da vida da pessoa no primeiro plano. Neves, e assim, você comentou um ponto, né, extremamente importante, e eu vou até fazer um parêntese de novo. Vamos trazer parte de mobilidade. Qual que é o bem mais precioso que a gente está transportando? São vidas, né?
Então, você tem ali, eu falei de milhões de corridas, mas você tem milhões de pessoas também sendo transportadas, né? Então, como que, às vezes, por exemplo, dentro de um carro, você consegue pegar uma determinada frase, uma determinada palavra e reconhecer de forma automática que aquilo ali pode ser um incidente. Ou até mesmo a câmera, né? A câmera, por exemplo, dentro de um carro ou dentro de um caminhão, vendo que ali tem alguém apontando uma arma para alguém e automaticamente disparando um alerta para uma central, né? Então, tudo isso acaba virando um mundo de variáveis, de novo, né? Que uma pessoa praticamente não conseguiria olhar pela quantidade de informações que você troca. E o sistema, obviamente que a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de alguns pontos, mas por trás dessa inteligência tem pessoas também que estão calibrando um modelo, né? Então, são pessoas usando tecnologia para você agregar mais segurança para pessoas, né? Então, realmente, eu acho que é o principal valor que a gente tem. Como que a gente protege cada vez mais as pessoas, os patrimônios e tudo que a gente precisa, obviamente, estar num contexto de vigilância, né? E que no fechar das coisas a gente acaba falando de reputação, de uma operação mais segura, que as pessoas tenham tranquilidade e queiram estar na sua empresa, que queiram o seu produto, que queiram de alguma maneira estar ligado à sua marca. Ninguém se associa a uma série de condições de perda. Geralmente a gente se associa por coisas bacanas, por ganhos, por ambientes que sejam assim. E quando você falou, e eu acho que você foi muito feliz quando você trouxe, Léo, a gente é um privilegiado de ser amigo seu aí, porque você fala assim, tecnologia não é só câmera. E esse é o puxão de orelha que a gente traz para o mercado, né? E, quando você vai para uma feira, como a gente vai, na ASIS e tudo mais, e já fazendo aí, viu, Colete? Devolvendo a sacanagem aí, que colocaram rodinha na minha moto, né? Eu vou já devolvendo a sacanagem aí. Você abre a mente para a situação, para você enxergar o quanto sim você pode agregar valor. Porque se você for combater um mal com força, você não vai ganhar nunca essa guerra, cara. É com inteligência. Esse é o ponto. É isso aí. Vamos lá, deixa eu dar mais uns agradecimentos aqui, que conectou muita gente legal que merece o nosso... Beni está aí também, abraço para o Beni, nosso amigo de estrada aí. Grande Beni, presidente da ASIS São Paulo, sempre com a gente aqui. Nosso presidente, hein? Que honra. Grande presidente. Érica Zanetti, um casal querido, Érica e Roberto, um casal que eu tenho uma grande estima. O Harry, que colocou aqui para criarmos uma página do Facebook e do Instagram do Leprechal. Harry, Head de Security Intelligence do Facebook. Marcos Oliveira, quem mais está aqui com a gente? Ailton, do Grupo Montu, uma empresa que vem inovando no mercado de segurança. Hernandes, Eduardo Facina, o Davi a gente já citou, o Davi não poderia passar em branco. Eduardo Barros, que tem uma grande iniciativa também de cursos e palestras, o Neves participou com ele, o Beni, o Gus. Legal ter você com a gente, Eduardo. Maurício Ciácio está aqui com a gente, o André Ricon, toda quinta-feira, o Humberto Carvalho, da minha turma do CPOR, também está com a gente, Luiz Augusto, Grande Franco, da GR, um baita amigo. Tem muita gente legal aqui. Mas agora, pessoal, já virou um marco desse programa, o Neves e Léo, quebrar protocolo, quebrar paradigma. E não vem com esse bate-papo mais coxinha de vocês. A gente precisa entrar. O Douglas participou aqui comigo e abriu o livro. O Gustavo também falou que tinha que falar. Esse programa é assim que a gente vai conduzir. Então, não vem com essas respostas... Vambora. Escuras, meias respostas. Ô, Léo, você é um cara que passou pela 99, a 99 faz mais de 1 milhão de corridas por dia. A Log faz centenas de milhares de entregas por dia. Mas aquela pergunta que eu te fiz lá na ASIS, em Las Vegas, a gente tomando uma cerveja, que porra de responsabilidade de um cara de security faz numa empresa como a Log, como a própria 99, como o próprio iFood? Talvez seja a grande pergunta. Qual é a responsabilidade, uma vez que não tem prédios, às vezes até tem prédios, as suas estruturas físicas, mas o business não é
de fato, um prédio corporativo, como muita gente tem que proteger, uma área fabril, enfim. Abra o seu coração, não venha com resposta fechada, que senão você vai ser questionado de novo aqui no programa. Ah, ele vai falar que não fazia nada, pô. Não, brincadeira, Tecnologia Léo. fazia. Cara, quando a gente fala de startup, eu acho que a maior loucura que tem é, por exemplo, né? A gente falou da 99, a 99 é uma empresa de transporte que não tem um carro, né? Se a gente falar de um Airbnb, é o maior, provavelmente o maior cara que está alugando hotéis e assim por diante, unidades, né, habitacionais. A Log também é uma transportadora sem ter a parte de transporte, né? Então, quando a gente está falando de marketplaces, né, que são empresas que ligam quem quer um serviço e com quem está oferecendo um serviço, você acaba usando todas as metodologias tradicionais, todos os controles tradicionais que tem, desde uma parte administrativa a uma parte de não de assessoria, né, mas uma parte de você ter controle de todos os itens que uma empresa normal teria, só que numa escala completamente diferente do tradicional, né? Que nem você falou, a gente está falando de milhões de conexões, às vezes milhões de conexões diárias, né? O que o cara de segurança faz dentro dessa estrutura? Além de ficar com a barba branca, que nem eu fiquei, você, além de ter toda a parte tradicional que a gente falou, que a gente tem que seguir metodologia, né? Então, até fazendo um convite para todo mundo, quem não faz parte da ASIS, que faça parte da ASIS, né? Então, a gente tem lá várias cartilhas, vários amigos trocando informações do que é tradicional, do que é assertivo, mas como que eu faço para poder escalar uma operação? Como que eu faço para poder trazer todo esse meio que a gente já testou, que a gente sabe que as pessoas aplicam em vários locais do mundo, para um meio tecnológico? De novo, falando de milhões. Cara, com tecnologia. Do mesmo jeito que a estrutura de milhões de conexões que acontecem diariamente, né? De entregas, de conexões de carros, você tem que implementar a segurança ali também para ficar acompanhando. Então, como que a gente faz isso? Metodologias de acompanhamento tradicional, mais a aplicação de algoritmos, né, de inteligência artificial, verificando qualquer tipo de desvio, né? Então, vou tentar trazer um paralelo. Por exemplo, você citou da 99. 99 tem que pegar um passageiro com um motorista num ponto A a um ponto B, entregar da forma mais segura. Como que eu faço isso? Eu tenho que analisar quem é o passageiro, quem é o motorista, qual é o carro, qual que é o trajeto, qual que é a hora, qual que é o dia, cruzar tudo isso para verificar se eu tenho algum tipo de risco e mitigar. Só que eu estou falando, de novo, de milhões de dados transitando ali, às vezes em minutos, segundos, né? Entrega, mesma coisa. Eu tenho que pegar uma mercadoria de um cliente, então tem todos os contextos de uma GR tradicional, de um gerenciamento de risco tradicional. Eu preciso pegar um produto de um cliente, levar ele para um centro de distribuição, ter toda a carga de segurança possível que um PGR nos exige, tratar aquilo ali e depois jogar para uma estrutura de last mile, né? Quando a gente está falando de last mile, são estruturas de entregadores, seja de moto, seja de carro, de caminhão, e também ficar controlando isso. Só que numa escala, de novo, de milhares de milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, como que você traz essa parte tradicional, como eu disse, de aplicações que a gente já conhece, de metodologias, mas esse item que é a tecnologia. Então, tem que quebrar a cabeça junto com Data Science, né, com cientistas de dados, debruçar no dado, verificar o que tem de desvio desses dados e ir criando regras, né? De novo, quando eu passei por essas empresas, eu tinha uma estrutura de time interno, mas eu não conseguia tratar as informações que eu tinha. Só informações, desculpa, internas, né? Então, cada incidente que acontece, eu pontuo no mapa, como a gente tem no gerenciamento logístico normal. Pego informações a nível federal. A gente sabe que a gente tem informações de risco federal, estadual, às vezes municipal. Como que eu cruzo essas informações com as minhas informações e tomo uma decisão, por exemplo, de liberar um cadastro de um motorista,
um cadastro de um entregador, um cadastro de um passageiro, um cadastro de um restaurante ou o que seja, dentro de um contexto para entregar um determinado item. Como que eu cruzo todas essas informações? No mercado não tinha isso antes, né? Então foi onde que nós criamos a minha, fazendo o jabazinho da startup, o Infomap, para pegar informações de todos os âmbitos, tratar essas informações da melhor forma possível, com inteligência artificial, e fazer com que eu consiga ligar um ponto A a um ponto B da forma mais segura possível, considerando todas essas variáveis que eu falei, né? Informações de clientes, informações de produto, informação de local, informação de hora, informação de tipo e assim por diante. Então, tudo isso faz esse mundo aí que eu comentei, esse ambiente aí que é muito fora da curva. Startup, literalmente, você vive 7, 10 anos em um ano, de tão acelerado que as coisas são. Então, isso acaba te trazendo uma possibilidade de inovação, uma possibilidade de trazer coisas novas para o mercado, que eu acho que numa empresa tradicional é muito mais complexo. Você empreender dentro de uma empresa tradicional é muito mais complexo. Você empreender dentro de uma empresa tradicional, às vezes em âmbito global, é mais complexo ainda. Dentro de startup, não. Dentro de startup, você consegue fazer, você consegue testar e você consegue implementar. E o mais legal disso, como você tem milhares, milhões de ações acontecendo ao mesmo tempo, para eu poder testar isso também é muito mais rápido. Então, você acaba testando modelos de uma forma muito mais rápida e trazendo resultado também de uma forma muito mais rápida. Legal. Né? Mas isso faz com que fique com a barba branca, cabelo branco, mas é bom porque traz resultado. Sempre tem o mais, né? Sempre tem o mais. É impressionante, mais. Mas vamos lá, Neves. Agora, falando sobre um pouquinho a sua operação, antes disso, eu vou pedir, olha, nós estamos com 65 likes nessa live. Eu convido a deixar o seu like aqui. Chegando em 100 joinhas. Vou fazer uma propaganda para o Harry. Harry, 100 likes, 100 joinhas. A gente vai ter uma primeira premiação de um digno barril. Um digno barril de qual marca? Da Heineken, né, Neves? A Heineken, é melhor, pô. E uma página também lá no Facebook, né? E uma página no Facebook do Leprechal. Então, convido a você deixar seu like aqui, se inscreva no canal, a programação é diária, o nosso grandioso café com segurança diariamente e uma grade de programas semanais. Mas, Neves, voltando ao assunto da Heineken, eu tive a honra de fazer uma visita para você na planta de Itu, né, aquela nossa maior planta. Uma planta magnífica, conheço essa planta desde a época de Skincariol ainda. Vocês preservaram algumas características locais da cidade. Você, como morador de Itu, sabe muito bem o que aquilo representa para a região, né? E tive o prazer de conhecer o seu CCO, que a muito custo você, junto com o seu time, estruturou tudo aquilo. Então, quem ainda não conheceu, eu faço o convite para que vá lá conhecer, porque senão ele não vai convidar, porque eu me convidei também para conhecer a Porrada Central. Mas fala um pouquinho do que você embarcou de tecnologia. Me surpreendeu muito quando eu tive lá com você a proteção dos poços de água, né, que é uma coisa que é o maior bem da Heineken, é a água que é feita a própria cerveja. Enfim, abre um pouquinho a sua caixinha também, não vem com essas respostas fechadas, e vamos falar qual o nível de serviço que você tem na sua área de tecnologia, falando no risco logístico. E a gente já vai entrar um pouco no gerenciamento de risco também. Legal, Colette. A gente mudou um pouco o conceito, a gente saiu da questão ali de CCO para a gente estabelecer um outro patamar. A gente chama ali de CIP, e os meninos e as meninas lá do nosso CIP devem estar aí conectados, assim como muita gente aí do nosso time, e já agradeço aí o privilégio deles estarem acompanhando aqui, e fazem com muito carinho. E a gente colocou lá o CIP, que é o Centro Integrado de Proteção Empresarial. Ali, Colette, a gente montou desde o primeiro tijolinho, cara, e literalmente falando, você viu lá, a gente mostrei lá o projeto, ali a gente controla toda a operação de patrimonial,
de todas as unidades, são mais de 70 unidades que tem lá, e quando a gente fala da operação patrimonial, não é o vigilante ali, esse também, a gente está falando de todo o contexto de um risco dentro de uma cervejaria que vai desde da captação da água até o recebimento da matéria-prima, dos insumos, de tudo, até o produto saindo ali na condição e a entrega. É um processo bastante complexo. A gente tem mais de 2.000 câmeras lá, a gente colocou um VMS que conectasse, tivesse um nível de credibilidade, favorecimento dentro da nossa plataforma, que foi bastante importante para a gente. E tudo isso a gente já sabia, sim, o pessoal fala, não estava preparado para a pandemia, ninguém estava. Mas a gente já sabia, porque a pandemia começou lá no comecinho de janeiro, mas ninguém imaginava, em março, foi quando nós inauguramos o nosso CIP, que em agosto a gente ainda estaria em home office discutindo quando é que possivelmente a gente volta. E se não fosse esse CIP, nós não teríamos a condição de ter tocado a segurança de forma centralizada em toda a operação como a gente fez. A gente embarcou bastante analítico de vídeo, bastante analítico de imagens, para que a gente pudesse acompanhar, e lá tem uma parte da segurança logística, está lá dentro, toda a segurança executiva, a gente tem o monitoramento dos poços, esse é um grande desafio para a gente, só que em Itu são mais de 40 poços espalhados no município inteiro, e quando você coloca isso na dimensão Brasil, a gente está falando de mais de 400 poços, todos monitorados com alarme. Se a gente tem ataques, às vezes, a poços, que é para roubar cabo de cobre, e para uma linha de produção causa milhões de impacto por uma condição que não faz o menor sentido, o cara vai ganhar lá 500, 600 reais para roubar meio metro de cabo de cobre. E a tecnologia ajuda muito a gente a cuidar desses ambientes sensíveis. E aí, por fim, quando a gente fala de tecnologia lá e condição, o Léo falou bastante aqui da questão logística, hoje a gente tem um trabalho que é bastante na unha, a gente tenta buscar análise de comportamento, análise de risco, para que se coloque numa operação de logística mais tranquila, sempre protegendo a vida no primeiro plano, e a gente já vê dentro lá da central que você já convidou todo mundo aqui, vamos só organizar, né, o passeio lá, brincadeira à parte, a gente já coloca essa inteligência embarcada para poder entregar. A gente não tem milhares de rotas, Léo, mas a gente tem 1.000 e tantos caminhões rodando todos os dias, todas as horas, com várias rotas, fazendo, você chama de last mile, a gente chama de secundária, que entrega porta a porta, com toda a condição ali de você transportar carga, ter dinheiro, fazer a entrega, o tempo da entrega, análise de rota, o retorno dessa rota, e tudo isso junto, cara, e são decisões que você tem que tomar. Eu não sei se tem gente aqui do meu time do Rio aqui, mas o meu regional do Rio lá, ele, às vezes, ele tem que tomar decisões, inclusive por tipo de produto. Chega nesse nível de detalhamento, se hoje está sol, se amanhã está chovendo, como é que vai ser de variáveis, isso? Né? São tantas variáveis que tem que ser escolhida e decidida naquele momento, que se você não tem esse backstage aqui de eletrônica, esse backstage de tecnologia, é impossível fazer. É impossível fazer. Então, a gente vai ampliar muito ali as funções e a funcionalidade do nosso CIP. A gente está operando com 4% da capacidade do que a gente embarcou lá. A gente tem muito a colocar ainda serviço lá dentro. E toda vez que eu levo um projeto novo lá para a nossa presidência, e eles ficam encantados, porque é diferente um cara de segurança falando de tecnologia e querendo colocar tecnologia no processo da empresa por qualquer que seja a frente. Essa que eu acho que é a visão, Neves, que a gente precisa trazer, que segurança não pode ser aquele cara que está olhando só os vigilantes. Segurança não é aquele cara que está olhando o CFTV.
Segurança é o cara que vai agregar apoio para um crescimento muito mais sustentável, né? Como que a área de segurança... Só um parênteses, eu não posso esquecer uma frase que o Gus sempre usa, né? Segurança não pode ser aquele cara que fica debaixo da escada, numa sala Ele escura. fala muito do QAP, QRV, né? O Gus fala, a gente tem que parar de falar QAP, QRV. Já parei, já paramos, né? Vamos falar de negócio, vamos falar a linguagem do executivo. Tem que ser 360. Você tem que estar permeado em todos os negócios da empresa. Você tem que dar uma visão de risco para que a coisa aconteça do início ao fim da forma mais segura possível, para que não vire um incidente, né? Então, a ideia que eu sempre levo é, cara, você pensou com esse olhar de segurança? Então, todos os lugares que eu passei, eu fiz questão de implementar a segurança nesse olhar, 360 graus. Como que a gente consegue trazer uma visão para que o negócio cresça de forma sem ter risco, de forma sustentável e da melhor forma possível, né? A gente tem vários casos de grandes empresas que não olharam o risco da forma como deveria olhar, e obviamente que é uma visão de segurança, e a gente sabe o que aconteceu com essas empresas, né? Não pode ser o cara debaixo da escada, né, Colette? Tem que ser o cara que está ali na frente puxando e apoiando para que tenha... Segurança não pode ser o cara que só fala não. Segurança tem que ser não o é cara fácil. Fala não é a coisa mais simples do mundo e não agrega nenhum valor, né? O segurança tem que... A segurança executiva, a segurança empresarial, melhor colocando, ela tem que falar como vai fazer. E sob nenhuma hipótese, se a coisa der errado, ela tem o direito de falar, eu falei. Essa é a coisa mais perdedora que um cara de segurança pode falar. Ele não está aqui para fazer numerologia, jogo de cartas, tarô, não é nada disso. E se, porventura, ainda que a decisão do negócio seja correr o risco, o cara de segurança ele tem que se posicionar do lado do negócio. E vão perder junto, vão sofrer junto, se isso acontecer. Mas a gente está aqui para tentar evitar, e quando você tem esse mindset, as pessoas te escutam, porque você nunca diz não. Você fala como vai acontecer e como tem que ser feito. Quais são os riscos? O risco não é seu. Você não é dono daquele negócio, daquela operação, daquela unidade ou daquela empresa. Você você como uma engrenagem daquele negócio. E quando você entende isso, a comunicação fica mais simples, fica mais fácil. E eu acho que falta bastante disso ainda. Sim, sim, mas é por essa visão, como eu disse, tradicional. Por essa visão antiquada, que aí nós, como os gestores, precisamos levar essa visão diferente que a gente está falando aqui, fazer com que as pessoas cada vez mais entendam esse sentimento que a gente tem, que a gente quer ajudar, a gente não quer proibir, a gente quer ajudar, falar qual é o risco e como mitigar. Colette, o Marcelo também está aqui, ó, Marcelo, nosso grande amigo de estrada aí também. A gente vai falar um pouquinho sobre a ASIS no final. O grande Marcelo Marques esteve comigo no primeiro programa, junto com o Gustavo. Mas vamos lá, vamos entrar agora na parte de GR, mas antes eu queria só fazer um comentário. Eu acho que a gente vai economizar nesse programa, porque estou vendo que do jeito que está, não sei se chega nos 100 likes, a gente vai economizar o barril para a gente fazer um churrasco aqui em casa. Então, se não chegar em 100 likes, não vai ter nem o primeiro barril. Mas vamos lá. Neves, deixa chegar em 100 likes aí, você faz churrasco para todo mundo aí na sua... agora... Mas vamos lá. O pessoal vai dando o seu joinha, a gente vai chegar com certeza e vai superar o número de likes da última live. Vamos falar um pouquinho, não sei se tem alguém conectado aqui no chat com a gente, sobre riscos logísticos, né? Acho que o grande tema dessa noite é a gente discutir um pouco de inovação no risco logístico. O Léo é fundador dessa startup, a Infomap. Ele vai falar um pouquinho para a gente dessa longa trajetória dele, o que levou ele a empreender esse negócio e o porquê que a gente deixou esse item para o final para poder envelopar o nosso Tacada de Mestre de hoje. Neves, você comentou comigo na minha última visita que eu tive contigo em Itu, que você absorveu o gerenciamento de risco da Heineken dentro da sua área. E é muito feliz em ter um grande cara que eu também estimo, que é o Barbosa, que vai tocar esse projeto.
como é que você olha o risco logístico hoje da Heineken? E aí o nosso amigo Léo vai complementar com o que tem de tecnologia e o que é a Infomap, né? Que traz de inovação para um mundo tão, não vou falar rudimentar, mas tão ainda cotidiano, né? As grandes gerenciadoras de risco têm os mesmos protocolos, enfim. O Léo trouxe a Infomap talvez para tirar da gaveta uma grande solução para esse mundo do risco logístico. Mas fala como que é hoje e a gente vai ter uma visão do Léo do que esse mundo de tecnologia vai agregar para o risco logístico. Bacana, Colette. Quando a gente fala de operação cervejeira, operação de bebidas, a gente tem que tentar fazer um paralelo e colocar na dimensão do risco e o concerne da problemática do transporte. A gente tem a operação maior, que nós chamamos de operação primária, que é geralmente a transferência de grandes cargas fechadas, de cervejarias para centro de distribuição, cervejarias para grandes revendas, adegas, etc. Geralmente é um transporte que não é fracionado. E aí a gente tem a segunda modalidade de operação de transporte de bebida, que é a modalidade door-to-door, que é a modalidade onde você faz a venda direta ali. A gente, por estratégia diária, nós começamos pela segurança logística secundária, a door-to-door, o varejo. E por que nós optamos por começar por essa frente? Porque a entrega desses produtos, que são milhares por dia, milhares, mais de 1.000 e tantas rotas por dia que a gente tem circulando, são funcionários que estavam se expondo ao risco e colocando a sua vida em risco. E aí a gente via muito as pessoas falando assim, olha, coloca a escolta atrás. Falei, tá, então eu coloco a escolta e no meio do fogo cruzado entre bandido e segurança, eu tenho o nosso funcionário no meio. Isso não é da proteção. Eu acho que a gente aumenta o risco, então a gente precisa de inteligência. E a gente vê ao longo de 2 anos e meio construindo uma boa inteligência de prevenção ao roubo logístico da secundária. Praticamente extinguimos isso, graças a Deus, é um trabalho muito forte tocado pelo Barbosa, que você comentou aqui, e aí a partir desse ano a gente nós avançamos para cuidarmos da logística primária, e aí tentando fazer o ciclo completo do gerenciamento de risco e da prevenção de perda, olhando inclusive ali situações de adernamento, porque a gente quando fala de perda logística, a gente foca muito no roubo. O roubo é uma parte do problema, não é só esse o problema. A gente tem adernamento, que é quando o pallet ou a carga tomba um pouco, nós temos o problema de molhadura, quando alguma lata vaza, e geralmente esses problemas que a gente não tem visibilidade, que traz tanto ou mais prejuízos para a condição logística, eles são tratados de maneira secundária, e todos esses daí que eu falei, com exceção do roubo, e às vezes em algum caso o roubo também, mas não vamos entrar na ferida da coisa, a gente tem o comportamento da pessoa, é o cara que freia muito rápido, é o cara que vira de qualquer jeito, e que afeta a carga, quebra um produto, estraga, e que lá no cliente final ele não é aceito. Isso é prejuízo, isso é menos grana no bolso do CEO, na rentabilidade da empresa, e a área de segurança ela tem, por característica, não se envolver, muitas vezes, em algumas corporações, na condição logística da coisa. É um convite e uma cutucada aqui, devolvendo a cutucada que você deu, Colette, que eu faço. Se envolva, porque isso representa muito mais prejuízo monetário do que propriamente o risco que a gente está acostumado com vigilante, com risco patrimonial propriamente dito. E aí a gente vê que ao longo do tempo a gente foi montando uma massa crítica de informação, olhando dias, variáveis, pessoas, formas, produtos,
E aí, dentro de uma plataforma de escolhas e acompanhamento, e ainda muito rudimentar, sem muito dessa análise algorítmica que a gente está conversando aqui, a gente coloca e faz algumas escolhas para evitar esse prejuízo. Hoje, com a área lá que já saiu do papel e já num caminho de uma boa estruturação, a gente já está discutindo de avançar o cuidado de todo o inventário, de todos os centros de distribuição, de fábricas, que é uma condição muito mais complexa. Porque no final do dia, tudo é perda, e toda perda tem que ser evitada pelo time especialista em prevenção, em proteção empresarial. E é isso que a gente está fazendo. Muito bem. Ô, Léo, agora a gente entrando num ponto sensível, dentro do que a gente discutiu quando a gente foi criar o roteiro desse programa, a pauta, né? A gente falou muito sobre a sua startup, sobre a Infomap, como é que você criou esse modelo de negócio. Fala um pouquinho, desde o começo da sua ideia, da estruturação desse business, e o que isso encaixa dentro do conceito de inovação para o risco logístico. Então, como eu comentei, Colette, tanto no 99 quanto na Log e outras startups, inclusive que eu apoio aí dando consultoria, o modelo é muito diferente, por exemplo, de uma entrega tradicional. O que eu quero dizer de uma entrega tradicional? O Neves comentou que às vezes ele tem 100 caminhões 100 carretas fazendo entrega, por exemplo, no dia, né? Às vezes, numa startup, você tem milhões no dia, como eu comentei. Então, como que eu levo um modelo de GR para uma estrutura de sistema? Eu não tinha isso. Então, você tem a GR praticamente para você cumprir determinadas situações de um PGR, né? Para você estar segurado ali com a sua carga. Mas tem outras coisas em outras startups que não tem como eu manter um seguro. Então, como eu comentei, desde o início, tanto na 99 quanto na Log e outras que eu passei, essa necessidade de ter informação, não só a informação da minha empresa, mas informação de outros, me deixou cada vez mais pensando em como montar um modelo onde eu pudesse ter, de novo, né, não só uma informação, não só informação de governo, não só informação de pessoas. Foi onde que eu pensei na startup. O Neves citou uma questão de às vezes você ter que entregar e ter uma determinada situação, por exemplo, de troca de tiro ou o que seja. Como que eu inibo isso também? Como que eu capturo um incidente, de novo, seja de um aplicativo de mobilidade, seja de um aplicativo de entrega, seja do Neves fazendo uma entrega e tendo um incidente, seja do Gus fazendo a entrega dele e tendo um incidente, seja da empresa A, B, C, D fazendo entregas e tendo incidentes. Como que eu faço para capitanear todas essas informações e fazer com que eu tenha um único modelo? Então, a ideia da startup é eu pegar as informações do Neves, as informações do Gus, as informações do Colette, as informações de outras empresas, num lugar onde eu garanto que essas informações são anônimas, elas são anonimizadas, porém eu tenho um detalhamento para ter um modelo muito mais qualificado do que eu sozinho como empresa. Eu pensei muito nisso porque se vocês pegarem modelos tradicionais de fraude, né, de prevenção à fraude, o que a prevenção à fraude faz? Ela vai pegar uma fraude que aconteceu numa empresa A, vai destrinchar os dados que aconteceram naquela fraude, né? Então, o que isso significa? Qual que é o cartão que está me fraudando? Qual que é o CPF que está me fraudando? Qual é o tipo de produto que está me fraudando? Eu pego aquilo, inibo o nome da empresa, deixo os dados ali separados e se bater uma outra transação similar, eu travo. Então, o que eu fiz? Se eu tiver um incidente, eu pego a localização do incidente, quem me reportou o incidente, qual o tipo do produto que está naquele incidente, quem praticou aquele incidente, como foi aquele incidente, eu anonimizo tudo aquilo ali e jogo no mapa. O que isso significa no final?
que, ao invés do Leonardo pegar o produto dele, criar uma rota do ponto A ao ponto B só com as minhas informações, eu agrego essas outras informações e crio um cenário muito mais amplo de qualificação de risco. Por quê? Eu tenho no mapa, de novo, as informações da minha empresa. Essas informações da empresa significam tipo de produto, localização, hora e tal. Eu pego as informações das outras empresas com os mesmos dados e vou desviando, mas não desviando de forma personalizada. O que eu quero dizer de forma personalizada? Eu não vou pegar uma pessoa para ficar montando um modelo. Pelo contrário, o algoritmo me liga um ponto A a um ponto B da melhor forma e da forma mais segura possível. Por quê? Eu tenho, de novo, milhões de dados transitando e aquilo ali me dá aquela visão de mapa de calor de risco muito mais apurada. Além disso, né, então eu falei de dados de empresas. Eu tenho dados de usuários. Então, eu, como cidadão, posso baixar o Infomap no meu celular ou entrar pela internet e ver a quantidade de incidentes que eu tenho na minha região. Só que, de novo, eu não vou dar o detalhamento de que dados são esses. Só que eu tenho dados, transparência, dados de empresas e dados do próprio cidadão que está ali consultando. Então, quando eu estou falando de gerenciamento de risco, quando eu estou falando de mapeamento de risco, eu tenho que ter uma visão ampla, assim como eu tenho em prevenção à fraude. Então, o filão, o diferencial do sistema é esse, é agregar todas essas informações de todos os amigos, mostrar um mapa de calor e criar uma rota, uma roteirização de ponto a ponto da melhor forma segura, de acordo com o tipo de produto que eu tenho, local que eu vou passar, dia da semana e hora da semana. Eu Léo, fazendo isso... Ô, Léo, você tocou num ponto aqui, desculpa, que é um ponto que, puta, eu acho que acaba pegando bastante gestores aí, né? Eu vou compartilhar a minha informação do meu negócio, da minha perda, para o mercado. Como é que funciona isso, né? Ok, eu vou vou manter o anonimato e tal. Será que o Léo vai manter mesmo? Será que aquela empresa X vai manter isso mesmo? Vai manter. Eu acho que a gente perde muito ainda de querer guardar... Só um minuto, senhores. Atingimos 100 likes na nossa live. E o barril foi? E o barril saiu do forno. Então, para que a gente possa continuar no seu discurso, Neves, e comemorar o 100º like, a premiação vai ser o seguinte, a gente continua com a sua resposta. Vamos lá. Como a Heineken é patrocinador oficial do Grande Prêmio de Fórmula 1, o primeiro barril vai sair o seguinte. A primeira pergunta que pintar no chat é o ganhador do primeiro barril. A voz é tua, Neves. Continua. Putz, grila, que responsa. Então, Léo, aí eu vejo algumas discussões nesse sentido de nós falarmos aqui, puta, meus dados, minhas informações, como vai ser isso? E, cara, o crime, ele troca essas informações. Para eles não tem esse cuidado com a informação do negócio, é um negócio deles, é ali que está tendo a vulnerabilidade, é ali que eu tenho oportunidade, é ali que eu vou atacar. Então, se a gente puder, guardado as proporções ali de negócio, de tudo, trocar essas experiências, e eu acho que a gente, em alguns grupos, a gente faz isso muito bem, e a gente deveria ampliar, porque juntos, cara, já diz aí, né, nós somos muito mais fortes, e aí fica imbatível, cara. E assim, você colocou um ponto extremamente importante, né? As pessoas precisam, os gestores precisam pensar da seguinte forma. Hoje a gente tem um monte de... Inclusive a própria LGPD chegou agora recentemente, foi postergada e tal, mas a própria LGPD já fala a respeito de guarda de dados. Então, se eu, como um gestor de dados, eu não tiver guarda correta sobre esses dados, eu não tenho negócio. Então, o diferencial do meu negócio é guardar os dados com a maior segurança possível, de forma mais segura possível. Porque se eu não faço isso, o meu negócio quebrou, né? Então, você pega, por exemplo, hoje, vamos fazer um paralelo que eu acho que é mais simples. Você tem os birôs de crédito. Nada mais é do que você pegar a informação de vários CPFs em vários varejos
e criar uma escoragem para aquilo. A situação aqui é a mesma. Então, se eu deixo um dado vazar, ou se eu compartilho o dado, por exemplo, da sua empresa com uma outra empresa que é concorrente sua, eu quebrei meu negócio. Então, o diferencial do meu negócio é ser seguro também. Diferente de criar situações, né, que nem você comentou, existem grupos que informações que são relevantes a gente compartilha. Ninguém vaza isso. Então, se eu tenho a garantia que o dado é seguro, isso também não vai vazar, porque o nosso meio já trabalha desta forma. E o meu negócio é garantir que o dado seja seguro. E com a junção, né, que nem eu falei antes, de vários tipos de produto, eu consigo criar uma granularidade de dados muito mais efetiva do que eu trabalhar sozinho. Então, imagina, eu posso filtrar pelo tipo de situação, ou pelo range de produtos, ou um range de risco. Você nunca compartilharia seus dados com um concorrente, mas os dados do seu concorrente são extremamente importantes para você também tomar uma decisão. E olha que coisa curiosa, Léo, você fala, não compartilharia os dados com seu concorrente. O meu concorrente ele tem o mesmo perfil de risco e produto do meu. Claro que o meu é muito melhor, por um malte. O Galhardo que me desculpe aí. Mas, cara, é o mesmo perfil de risco, a dor que eu tenho, ele tem. Guardado a natureza do negócio, qual é o problema de nós unirmos força para que a gente combata o que nos assola? É essas maluquices que a gente precisa, sim, amadurecer bastante ainda na nossa área. Isso aí, isso aí. Muito bom. Vamos lá. Chegamos a um pouquinho mais de 1 hora de programa. Eu tenho um último questionamento para a gente fazer um bate-bola e depois a gente partir para as perguntas. Mas antes disso, eu não podia anunciar o premiado da noite com o primeiro barril, Zé Roberto, da Techboard. Ele fez uma pergunta, né? Que acho que não foi uma pergunta, acho que era que ele escutou e digitou ali alguma coisa. Ele colocou: quantas corridas a Heineken participará? Acho que foi mais assim, vou soltar uma pergunta e vou ganhar o barril. Zé, o barril é teu. O primeiro barril foi sorteado, foi premiado essa noite. Já está lá no CT Segurança, só passar lá. Você já conhece o CT, mas para quem ainda não conhece, fica na Eusébio Matoso, em frente ao shopping do nosso grande amigo Nelson, Shopping Eldorado. Então, o teu barril está reservado. Quando você for fazer o seu churrasco e abrir o barril, manda uma foto para a gente. Convida a gente. Convida a gente também. E aí eu vou fazer uma superação aqui. Na nossa última live, deu acho que 112 ou 113 likes. Se a gente chegar em 130, a gente vai premiar mais um barril. Pode ser, Neves? Pô, você tá bacana, hein, Colete? Vamos embora. Então vamos lá. Vambora. 130 a gente faz mais um barril. Mas vamos lá, Léo. Eu queria pôr assim um último questionamento e a gente entra para as perguntas. Eu sou um cara que participo e estudo muito a questão de vendas escaláveis, vendas exponenciais, e a startup trabalha muito dessa forma. E eu queria fazer essa primeira pergunta para que vocês dois dessem os seus pontos de vista. O mundo da segurança corporativa está preparado para as vendas escaláveis? Acho que ficou um cri-cri no ar. Não sei quem vai responder primeiro. Tava em mudo aqui, né? Cara. Tava em mudo aqui. Mas você pegou pesado, cara. Cadê aquela parte que a gente combinou? Mudou, isso? Esse programa não tem, cara. Isso aqui é quebra de protocolo. Pô, a gente começa... O Christian me manda um WhatsApp aqui reclamando que eu estou mudando a regra. Mas não tem essa porra, não tem regra. É o Leprechal tirou do... Tá aqui, ó. Tá certo. Léo, Colete, cada vez mais a gente fala de volume, de grande demanda e personalizado, né? Atendimentos personalizados em grande demanda, em grande volume. Esse é o grande desafio, né? Como alcançar a vontade do seu consumidor lá na ponta. Ele quer tomar vou falar de cerveja porque estou envolvido no negócio, ele quer no território dele, lá na casa dele, ele quer tomar em lata, mas naquela localidade o meu forte é garrafa, e se eu não atender ele com lata, o meu concorrente atende, e talvez eu perca o meu, então eu tenho que cuidar do meu consumidor e favorecer experiências com ele, e eu acho que a segurança vai nesse mesmo sentido, vai nesse mesmo caminho.
a gente gerar demandas que seja de natureza de volume, de grande volumetria, porque é na volumetria que você diminui seus custos e aumenta suas margens, mas de forma personalizada. Não é simples encontrar isso, e a única resposta que eu encontro quando a gente debruça sobre os processos é com o uso da tecnologia. Eu não vejo nenhuma outra forma disso acontecer, seja tentando usar algoritmo que venha a buscar formas que vão acontecer, conceitos que vão existir, ou inclinações de mercado para aquela experiência, ou seja, para a gente dar demanda e dar agilidade no processo. Não dá mais para viver num mundo sem tecnologia. Aquele longínquo mundo de antes da pandemia, de fevereiro, ele não volta mais. E naquele momento, a gente já falava de tecnologia. Imagina agora, essa pandemia nos ensinou a home office, nos ensinou a estarmos mais conectados, a gente não precisa mais de reunião física, a gente aprendeu uma série de outras coisas que só ganhamos, assim, vamos olhar o lado bom da coisa, ganhamos muita velocidade no aprendizado. Eu acho que esse é o grande aprendizado disso tudo. Tá contigo, Léo. Dá volume agora na tecnologia. Então, cara, eu sou suspeito para falar, né? Porque praticamente quando a gente fala de escalar qualquer coisa, tradicionalmente a gente fala de escalar com uma quantidade de profissionais cada vez maior, né? Então, eu preciso crescer algum tipo de situação, eu preciso colocar mais profissionais. E, obviamente, quando você coloca mais profissionais, o custo disso aumenta, né? Então, a gente precisa ser disruptivo em tudo quanto é coisa que a gente está pensando, porque a tecnologia ela veio justamente para poder criar essa visão diferenciada, que eu sim consigo escalar. E consigo escalar de forma qualitativa, quantitativa, obviamente, mas sem a tecnologia isso é praticamente impossível, não tem como. Tem que ter a tecnologia, tem que ter a tecnologia, inclusive auditando esse aumento, auditando qualquer tipo de situação também que aconteça nesse aumento e que a gente, de forma tradicional, também não conseguiria pegar e mitigar, tá? Eu sou suspeito para falar. Legal, Léo. Acho que entregamos um conteúdo. Léo, você é suspeito, esse vinho tá te fazendo mal. Já deixou até a língua enrolada aí, bicho. Tá uma cerveja, pô. Pô, de vinho. Não, vamos lá, isso, pessoal. Porque... Vamos para as perguntas. Eu tenho quase convicção aqui que a gente vai chegar nos 130 likes e fazer a premiação de mais um barril. A primeira pergunta que eu faço aqui, e eu queria fazer até um adendo, o Douglas Carreteiro ele fala assim: quais são os principais riscos de uma startup? Acho que cabe a você a resposta, Léo, mas eu me lembro uma frase que o Gustavo usa muito, quando ele assumiu a responsabilidade da segurança no Google, o presidente virou para ele e falou: aqui não tem regra, né? Aqui é uma empresa que não existe regra e você tem o grande desafio de assumir a segurança corporativa de uma empresa dessa magnitude que é o Google. E eu acho que deve ser muito parecido com o mundo da startup, né? Uma empresa que está em alta revolução, em crescimento disruptivo, em aceleração, de forma escalável. Qual que é o grande risco de uma startup, na sua visão? Então, a maioria das vezes, a startup, ela tem uma visão de tecnologia, ela não tem uma visão do negócio, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma 99, 99 não era uma empresa de táxis, era uma empresa de tecnologia. Então, quando você fala de pessoas que não são especialistas, elas vêm com uma visão totalmente diferente. Então, isso é um risco para o negócio, mas a maioria das vezes esse risco ele acaba sendo diferenciado pela tecnologia. Então, eles trazem uma visão diferente e acaba agregando a tecnologia para poder diferenciar um mercado que é tradicional. A maioria das vezes, as startups iniciam com pessoas que não têm uma experiência corporativa também muito grande, então isso acaba sendo um risco. Mas são pessoas que têm uma pegada de entrega muito diferente também de empresas tradicionais. Então,
essas frentes elas acabam se colidindo quando a empresa fica muito grande, né? Porque quando a empresa fica muito grande, você precisa implementar procedimentos tradicionais de controle. Aí é onde a área de segurança, inclusive, acaba tendo problemas numa startup. Mas você dando uma visão de estrutura, de cultura, por exemplo, de segurança, as pessoas são inteligentes, elas acabam agregando isso de uma forma muito rápida. Então, eu acho que o maior risco que tem dentro dessas empresas não é nem a falta de conhecimento do negócio, mas é como que você transmite uma necessidade para pessoas que não estão acostumadas com aquele tipo de negócio que você precisa agregar mais conhecimento tradicional. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui para o Neves. Neves, você tem números de quanto a área de segurança, nesta nova visão, trouxe de economia para a sua companhia nos últimos anos? Números. A gente tem números, a gente tem perspectiva, a gente tem sentimento de melhoras, a gente tem uma série de coisas. Mas vamos falar sem pudor, né, Colete? Essa é a proposta aqui, né? Então, a gente migra numa operação de um mês para o outro, com 2.000 colaboradores para 14.000. Foi uma virada bastante abrupta ali e que fez a gente mergulhar e conhecer melhor como faríamos esse novo gerenciamento à distância de várias unidades. Ao longo do tempo, não vou falar em números absolutos, mas vou falar em relativo. Hoje, o que nós gastamos hoje em segurança humana, falando apenas de humana, é o mesmo número que gastávamos em 2017, com 9 unidades a menos. Então, a gente buscou parceiros fortes no mercado, a gente deu gerenciamento, a gente colocou tecnologia e tirou as atividades que são repetitivas da função do segurança, da visão do ser humano, e colocou isso em tecnologia. Temos muito a crescer ainda, temos muito a fazer. Quando a gente olha a logística, nós gastávamos milhares de reais com escolta armada, com número de roubo elevadíssimo. Hoje nós não temos a prática de escolta armada na nossa operação. A gente usa inteligência, a gente faz escolhas e o número praticamente a zero, Colete. Praticamente, assim, é muito próximo do nada o que nós temos de perda logística nas operações de entrega porta a porta. Quando a gente fala de eventos, é outro número também que a gente tem outro patamar que a gente tem muito orgulho. Nós temos uma área de marketing bastante desafiadora para os processos da companhia e que chamavam agências de eventos que contratavam qualquer tipo de profissional para cuidar ali da segurança. Então, você imagina um evento premium, como Fórmula 1 e dentre outros, e agência de eventos que não é o core business dela, cuidar de proteção, ela tem outras qualidades, inovação, pensamento, ela não tem essa preocupação. Ela colocava o terno numa pessoa e colocava lá, e a gente tinha diversos problemas nos eventos. Nós assumimos o evento, nós reestruturamos dentro da nossa equipe, pessoas capazes de fazer a proteção desses grandes eventos, e o núcleo de proteção desses eventos está no gerenciamento do nosso time. E a gente contrata o periférico, ali sim com empresas legalizadas, com pessoas com formação em curso de gestão de grandes eventos, dentre outros. Quando você coloca isso no investimento, acredita, você contrata pessoas que sejam mais profissionalizadas e, com certeza, se você não estiver gastando menos, você vai ter o seu problema você não terá problemas futuros para poder repensar. Boa escolha, Léo. Muito boa. Vamos lá. Estamos caminhando para o final. Faltam 6 likes para atingir nossa meta da noite e batermos o recorde de likes. Eu convido você a deixar seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho. E aí eu vou fazer a porra da página do Leprechal para o Harry ficar feliz no Facebook.
Boa. Mas vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Marcos Siriaco, ele fala... Siríaco, grande Siríaco. Marcos Siriaco, isso aí. Quanto de tecnologia embarcada e a aderência dos colaboradores é boa com a utilização de um app? É para ti, Léo. Essa daí é para ti, a gente fecha a noite. Eu quero completar repetir, depois, Léo. Pode repetir. Tava voando, né? Tá voando, Léo. Não. O Marcos Siríaco colocou: quando de tecnologia embarcada e a aderência dos colaboradores é boa com a utilização de um app? Então, eu acho que a parte de qualquer aplicativo que você faz, se você não tem aderência interna, o aplicativo já começou errado, né? Então, quando você está colocando todo esse procedimento de embarcar tecnologia dentro de uma estrutura de um aplicativo, internamente isso tem que ter a participação das pessoas. A maioria dos aplicativos, a maioria das startups, elas funcionam de uma forma muito interessante que eu acho que todas as empresas deveriam fazer com uma certa regularidade, né? Que são testes. Então, tudo que você cria um teste paralelo, um teste AB que a gente fala. Para que serve esse teste? Justamente para você ver se as pessoas estão aderindo àquilo. Então, você faz um teste AB, por exemplo, por uma melhoria de uma determinada... 130 likes, 130, Aê! batemos o recorde da live, 131. Daqui a pouco eu crio alguma coisa. Deixa eu dar mais um gole. Por favor, continua na resposta. Ah, apareceu uma Heineken. Trouxeram aqui. O Neves mandou entregar. Então, quando você tem esse procedimento de teste paralelo, teste AB, sempre você vai ter um cenário melhorando em relação a um cenário anterior, competindo com o cenário anterior. Então, por exemplo, vamos colocar para o nosso mundo, no dia a dia, uma rota. Eu estou gerando uma rota. Como que aquela rota pode ser melhorada com um teste AB? Como que eu posso fazer com que um funcionário, um analista veja uma rota de uma melhor forma? Coloco um teste AB. Aí eu verifico que naquele meu teste AB melhorou, eu já gero um outro teste AB. E vou, obviamente, gerando, até sempre eu ter uma coisa melhor que a anterior. A maioria das empresas, elas têm um grande problema em relação a implementar testes, né? Startup não tem esse problema. Startup testa toda hora. Então, eu sempre vou ter um item meu, uma feature, né? Uma funcionalidade sendo testada contra uma funcionalidade nova. Então, basicamente, é desse jeito. A aderência, ela vai em cima de teste. A aderência vai em cima de uma qualificação. O que é qualificação? O teste que eu gerei para aquele usuário, para aquele funcionário, é melhor do que a funcionalidade anterior? Se sim, eu coloco em produção, testo de novo. Se sim, testo de novo e vou melhorando cada dia mais o aplicativo ou funcionalidade. Isso, obviamente, também vale para a parte de segurança, né? Você tem que testar. Tá. Eu quero fazer 2 pontos aqui, pegando a sua fala. Primeiro, o funcionário tem que ver ele tem que sentir o valor agregado. O que ele ganha com aquele app? Né? Vai melhorar a rotina dele, a condição dele, o que vai ser útil para ele? Ele tem que sentir que aquilo é importante, senão ele não usa. E um segundo ponto, que a gente esbarra muito quando fala de app, porque eu tenho algumas iniciativas aqui, a gente esbarra. Quem vai pagar a internet? Vai usar o dado do cara? Porque o cara, você está pedindo para ele usar um app que vai concorrer com o streaming do vídeo do desenho da filha dele. Cara, não dá certo isso. Então, se você tiver um app leve e ele sentir valor agregado e aquilo fizer sentido nesses 2 cenários, eu acho que você começa a colocar como o app em uso, acho que se torna mais fácil. Eu tenho algumas experiências aqui e esses 2 pontos bateram bastante aqui. Não, ótimo ponto. É por isso que essa questão do teste e a qualificação, ela tem que andar junto, né? Então, a maioria das vezes, se vocês pegarem os aplicativos, principalmente os que a gente usa no dia a dia, não sei se vocês já perceberam, sempre ao final de uma transação, você é questionado se você gostou ou não daquele procedimento. E se você tem algum tipo de sugestão, de um comentário, que você coloque também.
Então é isso que vai fazer, é que nem você comentou. Se o usuário não gosta, se o usuário não sente que aquele custo-benefício, que o valor que a empresa está trazendo através do aplicativo não está ok, cara, ele não vai usar. Não usa mesmo, não tem como. Vamos lá. Vamos para a última pergunta. Chegamos em Colete, 130. vai ter mais algum para 150? Cara, podemos fazer. É que a gente já estourou o horário da live, cara. Esse programa não tem protocolo. Eu falei para o Christian, para o Silvano, essa porra de protocolo não é comigo. Se deixar, a gente vai ficar aqui até 11 da noite. Mas vou fazer uma pergunta do Gustavo Essa é a live do Gustavo Lima. O Gus está perguntando assim, Léo, para você, como incluir o aspecto de segurança na roteirização, que geralmente está focada na otimização logística, usando tecnologia? Acho que é uma excelente pergunta. Ótima pergunta. Gustavo é fora da curva. De novo, né? Se você pega uma rota... Léo, pensa aí. Deixa eu só jogar aqui para o grupo, o pessoal do chat, o próximo barril. Vamos lá. Só tomar um gole porque eu me emocionei, cara. Vai, Léo, o Colete sem protocolos. Eu até deixei uma dica aí, a galera pegou a dica no chat. A primeira hashtag agora, a partir de agora, que colocar quero meu primeiro barril, é o premiado da noite. A primeira que aparecer no chat. Vamos lá, Léo, por favor. Então, as variáveis, né, eu acho que você tem que ter de ganho, principalmente na criação de uma rota, como que eu vou otimizar o tempo de um entregador. E vamos pensar em entregador pensando em first, middle e last mile. Como que eu otimizo, criando uma melhor rota, né, roteirização para ele. Como que eu otimizo da forma mais segura possível. E como eu faço que aquele produto chegue, obviamente considerando essas duas situações, da melhor forma possível para o cliente final. O cliente final pode ser um usuário B2C, né, um consumidor, ou pode ser um B2B, uma empresa. Então, considerando essas variáveis que eu comentei, se você consegue gerar isso de forma mais rápida possível, diferente de você colocar um analista para gerar uma roteirização, o sistema pode gerar isso de uma forma muito mais rápida, considerando, de novo, todas aquelas variáveis que eu tinha falado, né? Então, olhando no contexto de um ponto A a um ponto B, eu olho o tipo de produto, quais são os incidentes que aconteceram daquele ponto A ao ponto B, que o meu produto pode correr algum tipo de risco, qual é o horário que aqueles tipos de incidentes que eu quero evitar, eles acontecem, e qual a forma mais rápida de eu chegar desse ponto A ao ponto B. Imagina você colocando uma pessoa para poder fazer isso. Quanto tempo uma pessoa vai levar para analisar milhares de dados e quanto tempo um algoritmo vai levar para poder analisar esses vários dados, né? Então, basicamente, é otimizar esses tipos de informações. E, obviamente, voltando à questão de personalizar o dado, eu não preciso ter essa preocupação de personalizar o dado. Eu tenho que saber se aquela rota que eu gerei ela vai ocorrer um incidente ou não e reportar. Se eu tenho essas informações, gero de forma rápida, o custo que eu tenho nesta operação de roteirização, ela vai ser menor do que um custo de uma operação tradicional, onde eu tenho que colocar analistas gerando aquilo. Eu preciso ter um analista de GR analisando se eu estou cumprindo todas as regras do meu PGR também. Então, o custo que eu tenho para isso versus o custo que eu tenho usando tecnologia é infinitamente menor. Basicamente, essa é a visão. Muito bem. Ficou claro. Para a gente poder caminhar para o encerramento, a questão da premiação era hashtag meu primeiro barril. O Vinícius Barbosa colocou, quero o meu primeiro barril, mas o ganhador da premiação foi o Gustavo Ditz. Ele colocou hashtag quero o meu primeiro barril. Então, Gus, a sua pergunta foi fantástica e o segundo barril da noite é seu. Pessoal, vamos caminhar agora auditoria, para as nossas... Chamar a auditoria, hein? Tem que convidar. Auditoria. Esse barril vai estar lá no CT Segurança a partir de amanhã. Então, o Zé Roberto e o Gustavo Ditz
por favor, se desloquem ao CT Segurança. Ambos conhecem o CT, é uma pena, mas convido todos vocês a conhecerem o CT, a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, que a programação é semanal, é fantástica. Senhores, eu fico muito feliz, acho que foi mais uma noite brilhante, entregamos um grande conteúdo, falamos sobre tecnologia, falamos sobre inovação, falamos sobre risco no processo logístico, e mais legal de tudo, saímos fora da caixinha, e aqui não tem protocolo, a gente vai questionar o status quo mesmo, vai fazer a galera abrir a cabeça, a gente vai mudar a forma de pensar. Eu fico muito feliz de ter vocês dois comigo nessa grande noite, seguramos a audiência full do começo ao fim, e eu queria agradecer, de fato, eu aprendo muito mais do que qualquer pessoa possa imaginar transmitindo conhecimento com vocês. O meu grande incentivo de fazer essa energia dessa noite é ter pessoas como vocês aqui. Então, muito obrigado, Léo, parabéns pela sua trajetória. Neves, você é um cara muito querido também, agradeço você, e eu passo as considerações finais para vocês, depois a última palavra volta para mim aqui. Colete, obrigado, cara, pelo convite. É um prazer trocar um pouco de conhecimento com vocês. Vocês sabem que eu sou o maior fã de todos aí. Um abraço para todo mundo que participou aí, só gente fera também. Tem a turminha aí também que roda de moto aí, um prazerzão ver todo mundo aí participando também. Louco para sair dessa pandemia, para a gente poder rodar mais, trocar mais ideia. Queria fazer um convite também para quem ainda não faz parte da ASIS também, né, que os três fazem parte da diretoria da ASIS, São Paulo e Rio. É uma troca de informação muito grande em nível internacional, isso é extremamente importante. Colocar à disposição também quem quiser trocar mais informações, trocar mais ideias em relação à questão de tecnologia, eu estou toda à disposição. Obrigado, um abraço aí para vocês. Prazer. Ô Neves, antes de você entrar com as suas considerações, deixa eu só informar quem vai estar na próxima live. A nossa próxima live de quinta-feira vai ser um tema bem contagiante. A gente vai falar um pouquinho sobre processo de compras, como é que essas plataformas de compras funcionam, o que esses robôs que estão por trás dessas grandes plataformas interagem, e estratégia de negociação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que esses caras de supply pensam e o que o robô que está por trás dessas grandes máquinas interagem com nós, seres humanos. Imperdível. Vai ter um cara de peso, diretor de supply de uma grande empresa, vai participar com a gente. Então, espero todos vocês na próxima quinta. É com você, né? Obrigado, Colete. Você é um monstro, cara. A gente, 1h30 de live aqui, parece que a gente está batendo um papo há 10 minutos, uma live super bacana, super proveitosa, com muito conteúdo aí, aprendi muito aí, troca bacana, meu. Queria agradecer a todos que estão aí, minha família está aqui acompanhando aqui, o meu time, todos os colegas da área, e, puxa, gente, é uma grande satisfação estar aqui, trocando experiência, aprendendo, e, Colete, a hora que você quiser, a hora que você precisar, a gente está aqui. Vamos aproveitar a troca de experiência. O Léo falou bastante sobre a ASIS aqui. Eu tenho o orgulho, o privilégio de estar na diretoria da ASIS São Paulo, e a gente aprende muito. Quem não conhece, vai conhecer, porque é só conteúdo incrível. Colete, meu irmão, Léo, muito obrigado pela experiência aí, foi top demais, cara. Pessoal, um beijo. Um beijo do Leprechal, o Leprechal que inaugurou o programa. Nos vemos quinta-feira que vem. Agradeço imensamente cada um de vocês que esteve conosco nessa grande noite. Obrigado, Léo, mais uma vez. Obrigado, Neves, o pessoal do CT que faz toda essa estrutura funcionar. Um beijo, nos vemos quinta que vem. E, lógico, né, Neves? E próprio Léo, saúde. Segurança sem moderação. É isso aí. Um beijo, pessoal. Fui. Tchau, tchau. Seja bem-vindo, vocês estão na central de vendas exclusivas do CT Segurança, e nesse mês quem está com a gente é a Combox, uma fabricante 100% brasileira de produtos de segurança eletrônica e parceira aqui do CT Segurança. Olá pessoal, meu nome é Ricardo Rauch, eu sou CEO da Combox Tecnologia. A Combox é uma empresa especializada em desenvolvimento de hardware e software
para o segmento de segurança eletrônica. A Combox tem 5 linhas de produtos para esse segmento. Nós temos controle de acesso, temos alarme corporativo, temos software PSIM, temos software para controle de data center e temos também uma solução completa de hardware e software para automação IP voltada para o mercado de segurança eletrônica, que é o assunto do dia. A nossa linha de automação IP ela consiste de hardware e software. A nossa linha de hardware se chama Multi-IO, extremamente robusta, extremamente simples e com uma ótima relação custo-benefício. Esses módulos eles são utilizados para qualquer aplicação que vocês queiram ligar alguma coisa ou queiram monitorar um sensor. Eles já são utilizados por vários softwares de DNS, a grande maioria. Os módulos são muito robustos, eles não dão manutenção, eles funcionam também como CLP. Vocês podem fazer uma programação no notebook de vocês, é uma tabela, não é nem programação. Vocês enviam esse programa nessa placa e os módulos passam então a executar em lógicas que vocês mesmos programaram. O mercado de segurança eletrônica tem muitas outras oportunidades, ou seja, é um novo nicho de mercado que vocês podem explorar, agregando valor ao serviço de vocês. É isso, pessoal. Agora que você já conhece um pouco mais sobre a Combox, quer conhecer um pouco mais ainda, link na descrição de uma live que nós fizemos, onde você vai entender muito mais sobre as multi-IO, sobre a automação IP e como ela pode trazer dinheiro e benefícios para você, seu cliente. Tem que aproveitar a oportunidade que a Combox traz de 11 a 25 de agosto. Você vai poder comprar qualquer um dos itens da linha de automação IP com 10% de desconto. E além de poder comprar com 10% de desconto, se inscrevendo no site que está na descrição, você também concorre a um tablet. Olha que fantástico! E você ainda vai concorrer caso seja o integrador que trouxer o melhor negócio para a Combox. Além de ganhar um tablet, você também pode ganhar R$1.000 de premiação. É isso aí. Então, não perde a oportunidade e vamos lá!